Bom, vamos lá, vamos falar do jogo de ontem e já começar falando aí dessa partida sem nenhuma enrolação, porque eu não gosto de ficar enrolando no vídeo e sei que você também não gosta, então se você puder já deixar seu like, seu comentário aqui nesse vídeo, pode ficar à vontade, mas vamos lá falar dessa derrota do Fluminense, 2-1 de virada para o Grêmio, jogando fora de casa, e talvez eu tenha uma opinião diferente daquela que você, talvez daquela que você tenha, ou talvez daquela que você queira escutar. Para mim, ontem o Fluminense jogou bem, teve posse de bola, foi superior ao Grêmio na maior parte da partida. O grande problema do Fluminense, é um problema recorrente, como a gente sabe, é que o Fluminense às vezes não consegue manter o resultado. Isso já é um problema recorrente do Fluminense. O Fluminense conseguiu abrir ali o placar com o Lima, uma jogadaça do Ganso, e a gente tem que falar aqui a verdade. Muito se fala sobre a possibilidade do André sair, a possibilidade do Arias sair, da importância que esses dois jogadores têm, e tem importância mesmo, todo mundo sabe o quanto eles são importantes, o quanto o Fluminense perde qualidade se esses dois jogadores não estiverem em campo, mas a gente não pode esquecer do Ganso, principalmente nos últimos jogos. O Ganso tem ajudado o Fluminense a conseguir os resultados que conseguiu. A gente fala muito do Cauã Elias, que entra, faz gol e tudo, e é um cara jovem que tem tudo para ser um grande jogador ainda, mas o Ganso é o cara que consegue articular tudo isso, arquitetar tudo isso e colocar a bola lá muitas vezes para o Cauã Elias fazer o gol. Então ontem, mais uma vez, um cruzamento perfeito ali do Ganso, o Lima abriu o placar, o Fluminense estava construindo um resultado ali até então, mas no segundo tempo, em 6 minutos, o Fluminense vai, cede o empate, depois a virada para o Grêmio, e a gente sai com mais uma derrota. Tem alguns pontos sobre esse jogo que eu queria falar, e eu quero dar a minha opinião e quero aqui também escutar a sua opinião, porque são questões um pouco polêmicas. O primeiro ponto é óbvio, que todo mundo vai comentar, é a atuação do Esquerdinha. Cara, o Esquerdinha é a terceira opção do Fluminense. A gente está sem o Marcelo, a gente está sem o Diogo Barbosa, entrou o Esquerdinha, fez um primeiro tempo bom, ele estava jogando bem até esses lances aí, lances de inexperiência, de quem não tem a malícia ali para poder lidar com um jogo desse tamanho, o cara tem que jogar como titular no jogo de Libertadores, contra um Grêmio experiente, de um Renato Gaúcho experiente, um cara que sabe o que está fazendo, colocou o Soteldo ali para jogar em cima do Esquerdinha porque sabia que ele ia ficar enrolado porque não tem experiência para lidar com esse tipo de situação. São dois lances ali onde a gente toma gol por conta de falha individual do Esquerdinha e tem muita gente crucificando ele por conta disso. Cara, a gente tem que ser coerente com as coisas que fala e coerente também para analisar cada momento de maneira individual. É claro que no calor do momento, aí, na emoção, todo mundo fala um monte de merda, isso é normal, né? Eu não estou falando que quem falou isso falou merda, eu também já falei isso várias vezes, isso é uma coisa muito comum. No momento ali de calor do jogo, você vai falar uma série de coisas que depois você para analisar e vê que não são necessariamente verdade. Mas todo mundo pediu o Esquerdinha, todo mundo pediu para ele jogar, todo mundo fala aí, tem que colocar a base, porque a base vai resolver. E vai ter momentos que você vai colocar a base para jogar e esse tipo de coisa vai acontecer. Vai acontecer porque o cara é inexperiente, vai acontecer porque o jogo é um jogo complicado mesmo. Você acha, ninguém aqui vai achar que o Grêmio perdendo de 1-0 em casa, o jogo de Libertadores, vai deixar isso barato, vai deixar as coisas acontecerem. O Grêmio vai se movimentar para tentar reverter o resultado e foi o que aconteceu. Agora, crucificar aí o Esquerdinha por conta desse lance, desses dois lances, né? Eu acho um pouco de covardia, eu acho um pouco assim, talvez... até uma questão, não é injusta, porque ele errou e tem que ser cobrado, mas eu acho também uma falta aí às vezes de coerência, né? Você pede para um jogador da base entrar, o jogador entra, ele falha e agora ele passa a não servir mais. Acho que as coisas não funcionam assim. Para mim o que aconteceu nesse jogo com o Esquerdinha pode acontecer com outros jogadores. A gente sabe que o Fluminense ele tem uma base muito boa, uma base muito sólida, a gente revela um monte de jogadores e muitas vezes a gente coloca a base para jogar e eles salvam. Mas se você tem um jogador que não tem experiência para lidar com determinadas situações, tanto a nível de jogo mesmo, tecnicamente, taticamente e principalmente na questão emocional, se o cara não está preparado para lidar com isso, ou se ele não tem experiência para lidar com um jogo desse tamanho, ele está suscetível a errar, assim como um cara também que às vezes é mais experiente, que já jogou outros jogos, jogo de Libertadores, Campeonato Brasileiro, final de campeonato, um cara mais experiente. Ele pode em algum momento tomar uma decisão errada e comprometer um resultado. E aí a gente vai falar agora de um outro ponto, que é a questão do Fábio. Muita gente aí defendendo o Fábio por conta do que ele já fez no Fluminense, e ninguém tá aqui com... Eu não sou um cara
ingrato. Eu sei o que o Fábio fez no Fluminense, sei o quanto ele já contribuiu para que a gente muitas vezes não fosse goleado, para que a gente conseguisse segurar resultado. O Fábio é um grande goleiro, isso é inegável. Mas para mim ele errou ontem. Para mim ele também contribuiu para esse resultado. E teve uma reação muito lenta ali na cobrança de falta, a bola veio chegando e quando ele foi tomar uma atitude, tentar pular ali para segurar a bola já estava em cima, já não dava mais tempo. Ele deu uma coletiva depois, na verdade ele deu uma entrevista ali de pós-jogo. Eu vi essa entrevista pelo menos no Jornada KTO, tá? Talvez tenha dado também essa entrevista aí em outros canais, mas eu vou dar aqui o crédito para o Jornada KTO porque foi onde eu vi a entrevista. Ele falando ali depois do jogo que o que ele podia fazer é esperar o contato de alguém, esperar alguém tocar na bola, resvalar na bola para ele saber para onde ele iria pular, e ninguém resvalou na bola e acabou que o lance ficou muito em cima, ele fez o que dava para fazer. Eu concordo, ali é imprevisível, se ele tivesse saído antes, pulado antes, alguém podia ter tocado na bola mesmo, deslocar ele não ter como segurar essa bola. Beleza, faz sentido. Mas de qualquer forma, a partir do momento que isso não aconteceu, ele tem que ter um poder de reação um pouco mais rápido, e não foi o que aconteceu ontem. Para mim ele falhou, eu entendo que ele tem todo o crédito do mundo aí por tudo que ele já fez no Fluminense, entendo também, cara, que por mais que o Fábio seja um cara assim, surpreendente pelo que ele faz, com a idade que ele faz, pô, ele tem 43 anos, a idade tá chegando e o Fluminense tem que pensar num plano B. Para mim, de modo geral, o Fábio não tem comprometido os resultados, mas ele tem cada vez mais cometido algumas falhas aí que dão para mim, pelo menos, o sinal de que já é o momento, talvez, aí de pensar em fazer um revezamento para lá na frente colocar o Fábio na reserva ou definitivamente ele encerrar a carreira, até porque tem 43 anos, não dá para estender muito mais a carreira, né? A gente sabe que, volto a falar, ele é um cara muito fora da curva, um cara que faz coisas surpreendentes, se a gente for considerar a idade dele, e se a gente for considerar também jogadores de outras idades, tá? O Fábio, mesmo com essa idade, para mim, ele é um dos melhores goleiros do Brasil hoje. Mas a idade chega para todo mundo, ele também tem que reconhecer isso, e a gente tem que começar a pensar num plano B, por mais que a gente goste muito do Fábio, em algum momento vai ter que colocar um outro goleiro para assumir a posição. O Fluminense tem goleiros reservas que não dão conta de cobrir o Fábio tecnicamente. Então já tem que começar a pensar nisso, talvez nessa janela de transferência, trazer um outro goleiro para começar a pensar no futuro. O Fábio pode se machucar, por exemplo, uma coisa difícil de acontecer, ele não tem um histórico de lesão, mas ele pode se machucar, alguma coisa pode acontecer e a gente ficar descoberto aí. Em relação ao resultado, cara, para mim, mesmo que o Fluminense tivesse ganhado ontem, a prioridade é o jogo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Sinceramente, pela apresentação que o Fluminense teve ontem, por como o Fluminense jogou, que para mim jogou bem, por ter visto a coletiva do Mano Menezes depois e ter entendido que, cara, ele tá de olho nas coisas, ele tá vendo o que tá acontecendo, ele tá fazendo uma análise muito boa em relação ao que precisa ser feito para o Fluminense voltar a ganhar, ou para o Fluminense pelo menos parar de entregar resultado. Ele tem uma visão muito clara sobre isso, e assim, como o Fluminense se apresentou bem, a gente não teve um jogo assim, onde o Grêmio dominou o Fluminense ou qualquer coisa do tipo, o Fluminense fez o que dava para fazer. Para mim não é um resultado ruim, e eu mantenho aqui o meu discurso. Para mim é importante o jogo contra o Grêmio, desde que não comprometa o jogo do Campeonato Brasileiro, porque hoje sair da zona de rebaixamento para mim é a prioridade. Enquanto isso não acontecer, sinceramente, pelo menos na minha opinião, dane-se a Copa do Brasil, que já foi, dane-se a Libertadores, a gente tem que pensar em focar no Campeonato Brasileiro para chegar em dezembro a gente poder comemorar a permanência na Série A. E comemorar a permanência na Série A, que parece uma coisa muito pequena, parece uma coisa de time muito pequeno, hoje ela é a realidade do Fluminense. Infelizmente, o Fluminense campeão da Libertadores, está na zona de rebaixamento por uma série de coisas que aconteceram, mas hoje isso se torna a nossa prioridade. E aí, para quem está criticando o Mano Menezes, né, tem gente falando, pô, Mano Menezes é fogo de palha, ganhou 4 seguidas aí, mas já chegou no limite técnico dele, já chegou no limite de mostrar o que ele podia mostrar. Cara, para mim isso aí é uma análise muito superficial. Eu acho que o Mano Menezes ele nunca foi um grande técnico e também não acho que ele seja, por conta desses últimos resultados, um técnico ruim. Ele faz um trabalho de acordo com aquilo que ele entende que é certo, e nesse momento o Fluminense precisa sim jogar feio, segurar resultado, pontuar no Campeonato Brasileiro para sair da zona de rebaixamento. Não é a maneira como eu gosto de ver o Fluminense jogar, talvez não seja a maneira como você gosta de ver também, mas é o que precisa fazer, precisa pontuar. E essa oscilação que é natural de qualquer time,
ela ia acontecer seja com o Mano Menezes, seja com o Fernando Diniz, como aconteceu mais de uma vez. A gente tem que lembrar que não foi só esse ano que o Fluminense ficou uma sequência longa de jogos aí sem conseguir vencer. Ano passado também aconteceu. Isso é normal, os times vão oscilar e a gente se empolga ali por conta das 4 vitórias seguidas, mas a gente não pode esquecer que a gente está competindo. Então outros times vão performar melhor do que o Fluminense em algum momento e os resultados vão ser de acordo com essas partidas, não de acordo só com o que o Fluminense tem a apresentar. Mas essa oscilação para mim ela é normal, não cabe para mim pelo menos a gente ficar criticando aí o Mano Menezes pelas coisas que aconteceram. A gente que faz uma crítica assim, claro, cada jogo pontualmente, ali tecnicamente, por exemplo, contra o Vasco, o Fluminense não jogou nada. Se o Fluminense não jogou nada, é claro que tem a responsabilidade do Mano Menezes e tem a responsabilidade também coletiva ali. Coletivamente o Fluminense foi muito mal contra o Vasco. Mas fora isso, para mim a gente tem que fazer uma análise sóbria de entender que o Mano Menezes está fazendo o que dá para fazer, né, dentro do plantel que ele tem, dentro das condições que ele tem, dentro da situação que o Fluminense tem na tabela, principalmente ali no Campeonato Brasileiro. Para mim, volto a dizer, Copa do Brasil e Libertadores é segundo plano. Eu vou analisar mais o que ele fizer no Campeonato Brasileiro, porque é a prioridade. Ele faz o que dá para fazer e ele oscila de acordo com o que vai acontecer mesmo, de acordo com a competição, né? A competição leva o Fluminense a oscilar, assim como os outros times vão oscilar. O que a gente quer ver é um time competitivo em campo, um time que mostre que pode e que quer vencer. E isso, nos últimos jogos, tem acontecido. No jogo contra o Vasco, para mim, não aconteceu, mas no jogo de ontem, por exemplo, a gente teve erros individuais, mas o Fluminense conseguiu jogar melhor do que o Grêmio e tem tudo para sair da zona de rebaixamento em breve, mas tem que focar. O Fluminense tem que estabelecer uma prioridade. A prioridade tem que ser o Campeonato Brasileiro. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário. E se você assistiu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado e até a próxima.